Bem-vindos! Auxílio Reclusão, mitos e verdades. O INESP, Instituto Nova Limense de Estudos do Sistema Penitenciário, preocupado com a interpretação da sociedade sobre o auxílio reclusão, vai fazer algumas observações e nós trouxemos o presidente do INESP, Dr. Juarez, para nos explicar o que é esse salário de quem está realmente condenado e cumprindo pena. Dr. Juarez, tudo bem com o senhor? Tudo bem, doutora Vanessa, é um prazer estar aqui de novo no nosso primeiro programa de 2023 e falando de um assunto tão importante e tão desconhecido. Eu já ouvi várias informações que não tem nada a ver com o que realmente é o auxílio reclusão. O que é o auxílio reclusão, Dr. Juarez? Pois não. A pessoa, ao ser presa, se ela anteriormente estivesse trabalhando, se ela anteriormente estivesse recolhendo tudo aquilo que lhe era devido, ela terá direito a receber aquilo que se chama auxílio reclusão. Mas não é o preso quem vai receber esse valor. É sim o seu dependente, seja sua esposa, seja seus filhos, pode ser até os pais, e aí entra uma série de pessoas que podem receber, mas nós temos que olhar caso a caso. Então, o primeiro mito que nós vamos tirar por terra: a pessoa, quando vai presa, ela não vai presa e ganha um salário, passa a ganhar, ela sai da condição de desempregado, não é isso, doutor Juarez? De jeito nenhum. E nem vai ganhar mais do que o salário mínimo, como nós temos ouvido aí. Né? Pessoas que dizem, não, o preso recebe mais do que o salário mínimo. Não. É o piso do salário mínimo, como nós iremos abordar daqui a pouco. Em tempos de fake news, o que acontece? Todo mundo, essa questão do auxílio reclusão, ela é distorcida. No nosso país, ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. Se você estiver recebendo menos que o salário mínimo, procure seu advogado, tem coisa errada aí. Então, aquela pessoa que é acolhida pelo INSS em 3 condições, ou por motivo de saúde, ou por motivo de recolhimento, e tem uma terceira, qual que é a terceira? É o mais importante, eu acho que nós tínhamos que ficar mais na questão do preso, né? Que é o que todo mundo entende de forma errônea. A pessoa, como eu vou repetir aqui, eu estava trabalhando, né? Cometi um delito e fui preso e devia estar trabalhando por um período de 24 meses no mínimo, né? Fora isso, não. Eu sou de baixa renda, então durante o período que eu estiver no cárcere, a minha família, seja minha mulher, seja os meus filhos, irão receber o piso do salário mínimo. E esse valor é dividido e as pessoas têm que requerer. Doutor Juarez, qual que foi o motivo da criação do auxílio reclusão? Doutora Vanessa, é justamente para não deixar o dependente da pessoa presa sem nenhuma ajuda, né? Isso não é nada novo, isso é de 1960. Eu tenho até o número da lei aqui, doutor Juarez. É Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960, Isso. Que cria o auxílio reclusão. Criou o auxílio reclusão. Então, a partir desse momento, aquela pessoa que é presa estava trabalhando, então o seu dependente vai ter direito a esse auxílio. É um número muito pequeno de pessoas que recebem? Que recebem, diferentemente do que nós ouvimos aí. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista de um deputado federal ou de um ex-deputado federal que é coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo. E ele estava justamente falando, todos os presos têm direito. Não tem não. São poucas, mas muito. Quem tem direito, doutor Juarez? Justamente, é a pessoa que estava trabalhando e recolhendo nos últimos 24 meses. Ela foi presa, está recolhida ao cárcere. O seu dependente, para não ficar completamente jogado sem nenhuma ajuda, ele vai receber esse piso do salário. Então o requisito é estar recolhendo junto ao INSS, estar preso e provar que a pessoa, quem vai requerer, provar que é dependente daquela pessoa que está presa. E não é um salário para cada dependente, não. É um salário para o seio familiar que será dividido entre aquelas pessoas que moram naquela residência. Né? O senhor saberia dizer, o senhor teria esses dados de
Qual a porcentagem dos condenados que têm o direito ao auxílio reclusão hoje, doutor Juarez? Olha, outro dia eu estava conversando aqui com as pessoas de Nova Lima, disseram-me que em Nova Lima, parece-me que nós não temos 4 pessoas daquelas que estão recolhidas ao cárcere que os seus dependentes recebem. Então, em termos de Brasil, é muito pequeno o número das pessoas. E nós temos que pensar da seguinte forma, gente. Vejam, o trabalhador, se ele está lá, quite com tudo que lhe é devido, junto ao INSS. Se ele sofre uma lesão que o incapacita durante um período de tempo, ele não vai ter direito àquele auxílio porque ele está incapacitado de trabalhar. Ou a pessoa que foi presa da mesma forma. A família vai ficar privada daquele dinheiro que ele colocava no lar. Então, vem esse auxílio reclusão para que a família não passe fome, afinal de contas. É uma garantia de quem recolhe o INSS, assim como o auxílio doença, né, doutor Juarez? Sim. Então, nós temos o auxílio reclusão. Nós vamos para um intervalo e na volta nós vamos apresentar para você a peça do INESP. Fiquem conosco. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata. O lugar de lixo é na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Licença, sabe quem fez o CIAM, Centro Integrado de Atendimento à Mulher? Sei, foi a Câmara Municipal que fez. E uma economia de mais de 3 milhões do dinheiro do povo nos últimos 2 anos. Sabe quem fez? A Câmara fez. Em 2 anos, a Câmara Municipal aprovou muitas leis e projetos para você viver melhor. Acesse o site e veja tudo que a Câmara já fez e continua fazendo. Câmara Municipal de Nova Lima, a gente faz por você. De volta, eu pergunto ao doutor Juarez. Doutor Juarez, qual a peça que o senhor vai apresentar do nosso acervo de peças históricas do INESP? Pois não, doutora Vanessa. É com muito carinho, com muito orgulho que eu faço essa parte do nosso programa. Eu quero apresentar para todos essa máquina. Essa máquina pertenceu à doutora Elva Canteiro, que durante mais de 20 anos foi a nossa promotora aqui em Nova Lima. Doutora Elva foi membro do INESP durante muitos anos e ela fez questão de doar para o nosso acervo essa máquina que a acompanhou durante muitos anos. Veja que coisa interessante, doutora. Naquela época, o próprio funcionário, o próprio servidor era obrigado, se ele quisesse algo melhor, a comprar com seu dinheiro o seu instrumento de trabalho. E essa máquina, então, a doutora Elva a comprou. E com essa máquina que ela trabalhou durante muitos e muitos anos, prestando um excelente serviço à população, não só aqui de Nova Lima, que aqui eu nem sei se ela chegou a usar essa máquina, mas por onde ela passou, ela usou esse seu instrumento de trabalho. E essa máquina, então, faz parte do nosso acervo e com todo carinho está sendo exposto lá para as pessoas que forem nos visitar.
Então aqui é uma lembrança dessa grande representante do Ministério Público, que, como eu disse, trabalhou durante muitos anos aqui em Nova Lima. A doutora Elva Canteiro se aposentou no ano passado. Parece que ela agora mora em outro estado, né, doutor Jalés? Ela era de outro estado e voltou para o seu estado natural mesmo. Mas ela tem residência em Belo Horizonte. Então Sim. é lógico, ela não vai se afastar tanto dessa área de Nova Lima, de Minas Gerais. Mas a família da doutora Elva mora no Rio de Janeiro, embora ela tenha parentes aqui em Belo Horizonte também. Vai deixar saudades, né, doutor Já Jalés? está deixando. Mas ela saudades. sempre será lembrada aqui no INESP como uma participante de peso, não é Sem isso? sombra de dúvida nenhuma. Então esse instrumento de trabalho da doutora Elva é uma das peças importantes do nosso acervo. Auxílio reclusão, o doutor Juarez vai contar para a gente como que o condenado ou a pessoa que estiver presa temporariamente, né, doutor Juarez, pode pedir o auxílio reclusão. Como que a pessoa faz para pedir esse auxílio? Na verdade é o Quem seguinte, pede? doutora, a pessoa ao ser presa, né, enquanto ela estiver no cárcere, que nós falamos em reclusão em regime fechado e semiaberto. Mas a partir do momento que a pessoa é presa, o seu dependente, seja sua esposa, seja seus filhos, seus pais, depende de quem seja o seu dependente. Tem um prazo, né, até 90 dias, e se for menor de 16 anos, até 180 dias, para requerer junto ao INSS esse auxílio. E é bom que a gente frise, é o piso do salário mínimo. Nós ouvimos, eu sempre repito isso, porque nós já ouvimos muitas pessoas ditas entendidas informando de outras formas, né? Então é o piso do salário mínimo. A pessoa tem que provar, então, digamos que seja a esposa, ela primeiro tem que provar que o esposo está recolhido ao cárcere. Vai pegar uma certidão no estabelecimento prisional onde ele se encontra, dizendo a partir de quando ele está preso. Segundo, ela vai ter que provar que ela é dependente dele, seja através da certidão de casamento ou de uma prova de união estável. E se for o filho, através da sua certidão de nascimento. É lógico que outras pessoas podem também requerer, sim. Digamos, ele não tinha esposa, ele não tinha filhos, os pais eram dependentes dele, ou o pai, ou a mãe, ou ambos, também têm direito a esse auxílio. Mas tem que fazer o pedido, né, para que o INSS examine e veja que a pessoa realmente preenche aqueles requisitos. E a partir desse momento, então, aí ele passa a receber o que lhe é devido. O requisito é feito junto ao INSS. Isso. Como se faz com pensão por morte, por exemplo? É basicamente o mesmo procedimento. Doutor Juarez, quanto tempo dura o benefício? Enquanto a pessoa estiver recolhida ao cárcere, né? Se ele, por exemplo, uma coisa interessante, se ele fugiu, automaticamente esse benefício é suspenso. Justamente, é um caso de suspensão, né? Suspensão. Depois, se ele for recolhido, a partir do momento do recolhimento, novamente tem que se fazer o pedido, provando para que passe a receber aquilo que lhe é devido. Tá? Agora, quando ele faz a progressão de regime e sai para trabalhar, vai para o regime aberto, também cessa o direito a esse benefício. Então, quem assistiu a esse programa não pode mais falar, como a gente ouve nas ruas sempre, que é o seguinte: hoje é muito melhor ser preso, estar detido em alguma cadeia pública, porque você tem um salário, você deixa de ser desempregado. Então isso não existe. A pessoa que recebe o auxílio reclusão é a pessoa que já trabalhava. E infelizmente, ela cometeu um dependente da pessoa é o dependente, que já trabalhava. justamente. Porque o preso mesmo não recebe. Não recebe. Exatamente. Então nós não podemos falar isso mais. Agora nós já sabemos que é uma população muito pequena de dependentes que recebe, porque as pessoas que estão
que estão em regime fechado ou semi-aberto, não é isso, doutor Juarez? Essas pessoas que recolhiam junto ao INSS por um prazo de mais de 24 meses, elas têm direito a receber. Precisa fazer o pedido junto ao INSS, então tem várias etapas que precisam ser cumpridas. Não é como o doutor Juarez, inclusive, disse ao início, antes de começar o programa, ele falou assim: doutora, tem pessoas que vão presas e o pessoal já pensa, já está recebendo. Não é assim, né, doutor Juarez? Tem que passar por todo um procedimento até chegar o momento próprio para receber aquele valor. Então é isso. E ele vale o valor do salário mínimo. Não aumentou valor de salário para dependentes de pessoas que estão cumprindo pena, não, ok? E um detalhe interessante, outro dia eu ouvi uma pessoa falando: olha, o salário mínimo é de tanto, mas o preso recebe mais do que o salário mínimo. Não é possível, gente. Sabe o que é possível? Nós, trabalhadores que não estamos reclusos, receber menos que o salário mínimo por negligência de patrão, por exemplo. E vocês têm que ficar atentos a isso e procurar os seus direitos, isso sim, sabe? Mas ninguém no nosso país pode ganhar menos que o salário mínimo em carteira de trabalho, em contratos, nada. Sempre o nosso piso salarial é o salário mínimo e o preso tem direito a este piso salarial. Doutora, uma outra coisa interessante, é lógico, Nova Lima não é uma zona rural, né? Sim. Aqui é uma área industrial. Mas mesmo as pessoas que labutam na área rural também têm direito a esse auxílio. Se por acaso algum trabalhador rural cometer um delito, se ele tiver cumprido as mesmas exigências do trabalhador urbano, né, o seu dependente também recebe. Então não é só as pessoas que moram na cidade, não. As pessoas que moram no campo também têm esse direito. Olha para o senhor ver, o direito é uno, né, doutor Juarez? Sim. E a questão do direito do trabalho, direito previdenciário, auxílio reclusão e direito penal estão interligados nesse momento. Então basta a gente ter a consciência de que a gente é um trabalhador, saber que os nossos benefícios estão sendo recolhidos, mesmo que eles não estejam sendo recolhidos. Se você tem um vínculo empregatício com alguma empresa ou com alguma pessoa física ou jurídica, você tem direito ao benefício do auxílio reclusão caso você venha cometer alguma infração e seja condenado, ou mesmo que seja por uma prisão temporária, né, doutor Juarez? Ele tem que provar aquele recolhimento que eu falei com a senhora. Sim. Há 24 meses, no mínimo, ele tem que estar recolhendo. Sim. Porque tem muitas pessoas que às vezes trabalham e não existe esse recolhimento. Então ele Mas é não possível terá. Resolver. Sim, né? mas não é o auxílio reclusão. Sim. Inclusive o seu empregador pode ser penalizado se não estava recolhendo. Doutor Juarez, antes de terminar o programa, eu vou fazer uma pequena homenagem, que é ao Dr. Gabriel de Souza Salema. É um advogado, um jurista muito especial, né, doutor Juarez? Porque ele cuida do direito e ele lançou um livro ontem chamado Direitos Fundamentais e Tutela Penal. É o primeiro livro do Gabriel. Ele é uma promessa futura, né, doutor Juarez? Um jovem jurista penal que tem feito um trabalho muito bonito pela dignidade da pessoa humana. E ele, doutora Vanessa, não sei se a senhora sabe, ele é do nosso grupo de trabalho lá no escritório do professor Luciano Santos Lopes. Ele faz parte do nosso grupo de juristas, digamos assim, desse escritório tão peculiar na área penal aqui no nosso estado e agora com abrangência nacional, né? Sim. Eu conheci o Gabriel por intermédio do professor Luciano Santos Lopes, que está no INESP. E peguei emprestado o Gabriel, ele está lá no Sanches Advocacia também, nos prestigiando na esfera penal. Então, nós vamos trazê-lo ao programa em alguns dessas nossas gravações para falar sobre direitos fundamentais e sobre cláusulas pétreas. Aí nós vamos entrar num tema bagunçado, né, doutor Juarez? Mas muito importante. Muito importante. Olha só, muito obrigada pela presença de vocês. Que esse ano seja um ano iluminado, como diz o nosso ex-presidente do INESP, professor Giacomo Volta. Não é isso, doutor Juarez? Sim, sempre ele se lembra dessa frase. E muito obrigada pela sua participação mais uma vez. E espero que a gente tenha esgotado o assunto do auxílio reclusão, que não é para toda pessoa que está cumprindo pena. Não é isso? Isso é fundamental. Não é para todos os presos.
é para uma parcela mínima de pessoas que estão recolhidas, que têm direito, os seus dependentes, evidentemente, ao auxílio de reclusão. É isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo programa.